Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. Queremos dedicar essa reflexão da tarde de hoje a todos os pais. Aos pais, tem também os pães, é o que é pai e mãe, o que é mãe e pai ao mesmo tempo, né? E todas as pessoas que têm sentimento de proteção. Pai e mãe é quem educa, é quem protege, é quem ama. E quero, de forma especial, também me dirigir ao seu Marcílio, que está aqui, nos seus 90 e quanto? 93 anos, e que é um grande pai, e atualmente também é pai e mãe. Ele é pai da Sheila, que é madrinha de Chico Xavier. Portanto, ele é compadre de Chico Xavier. Meus irmãos, essa parábola, como todas as parábolas de Jesus, nos leva não apenas a uma reflexão, mas a várias reflexões. Cada parábola de Jesus pode ser interpretada de diversos modos, mas vamos refletir sobre essa parábola, trazendo a reflexão a respeito da paternidade. Porque ninguém é pai e mãe de alguém biológico ou adotivo por um acaso. Muitos perguntamos, porque nessa encarnação, essa pessoa é meu pai ou é minha mãe, porque numa outra vida, muito bem. Mas nós passamos por muitas vidas, tivemos muitos pais e muitas mães, e muitos amigos, e muitos adversários. E por que que essa pessoa vem como mãe ou como pai? A resposta é, eu não sei, não sabemos. Mas uma coisa sabemos, é que esse pai e essa mãe, eles têm a energia, o fluxo energético necessário para que cada filho, venha ou reencarne em mundos como o nosso, em mundos corpóreos. Então, não se trata apenas em relação a vínculo do passado. Muitas vezes, aquele pai, aquela mãe, não tem um vínculo conosco do pretérito, mas é o espírito certo para aquele tipo de jornada a qual precisamos, necessitamos, para que tenhamos condições de evoluir dentro da programação do alto, dentro da programação do nosso Senhor. Nós temos muitas perguntas que a resposta sempre será não sei. A doutrina espírita nos dá uma reflexão a respeito, ou melhor, noções a respeito da justiça divina. Temos algumas observações, mas nada é preciso, nada é concreto, nada é conciso. Por isso que sabemos muito pouco a respeito de tantas coisas que nos envolvem. Por que que ele é meu pai? Por que que ela é minha mãe? Por que que esses outros são meus irmãos? Por que estamos encarnados nesse momento histórico e não em outro instante? Por que no Planalto Central e não no Planalto Central da China e não em outro lugar? A resposta é, não sei, não sabemos. Temos uma noção, a reencarnação, o princípio de justiça através da reencarnação nos dá uma noção da justiça divina, mas ainda assim é apenas uma noção. Uma vez, visitando as casas André Luiz, em São Paulo, vimos uma criança. É o maior sanatório da América Latina, com quase 1000 crianças com problemas mentais. E lá existia uma criança sem braços,
sem pernas, cega, com problema mental. E aí o que nós vamos dizer para essa família? Que na outra encarnação, ou em outras vidas, esse espírito fez isso ou aquilo? Aí a mãe pode perguntar, mas muito bem, mas muitos também praticaram crimes hediondos e não precisaram passar por uma provação. E por quê? E nós vamos dizer, tudo o que acontece tem uma razão justa de ser. Só que não sabemos por quê. Não temos a precisão matemática para dizer, através de uma fórmula, que todas as pessoas que reencarnam assim é porque fizeram algum mal em outras vidas. Até porque tem pessoas que sofrem sem nenhum motivo de resgate. Apenas estão aqui porque necessitam ajudar ou ascender a novos degraus de evolução. A parábola de Jesus tem como protagonistas um pai, um filho mais velho e o filho mais novo. Parece que não tem a esposa. Imaginamos que seria um viúvo, cuidando dos dois filhos. Em um momento, o filho mais novo pediu ao pai, pai, dê o que é meu por parte da herança. O pai não questionou, assim fez. Dividiu e deu a parte que lhe coube, para que ele pudesse atender aos seus desejos. Saiu, foi residir para um local muito longe daquele lugar, e lá começou a viver de forma incongruente, de maneira que certamente não seria condizente com a disciplina do pai. Por que esse filho desejou sair da casa do pai para viver longe? Porque certamente ele não se adaptou às regras, não se adaptou às diretrizes da sua casa. Então ele queria viver a sua própria vontade, a sua própria diretriz. E nesse lugar onde ele foi, ele consumiu tudo que tinha e abateu uma grande fome nessa região. E ele foi trabalhar cuidando de porcos. E comia o que os porcos comiam. E ele sofreu. E ele, em algum momento, refletiu, mas eu estou aqui, comendo o que os porcos comem, sendo humilhado, porque naquele tempo, para os judeus, cuidar de porcos seria a atividade mais humilhante. Quem gostava de porcos eram os romanos, mas os judeus não gostavam e não comiam porcos. Tradição judaica. Então ele foi trabalhar em uma atividade que para os judeus seria humilhante. E Jesus escolheu o exemplo certo. Ele então refletiu, e na reflexão e pelo sofrimento, ele se arrependeu. Se arrependeu do que ele havia feito, da sua escolha. Nós vivemos o tempo todo colhendo nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Como bem disse o nosso querido Rai, analisando o livro dos Espíritos, nem mesmo os espíritos superiores ou perfeitos sabem tudo, mas eles têm uma visão, e essa visão é uma visão estatística. Se continuar fazendo assim, o futuro será esse. Se nós colocarmos um nutricionista num restaurante e ele anotar o que nós comemos todos os dias, certamente ele vai dizer qual será a nossa próxima enfermidade. Porque ele vai, dentro de uma análise, observar os ingredientes, as vitaminas ou a ausência delas, diante do prato que ele vai analisar. É o pai e a mãe que vê o filho tomando decisões e sabendo que essas decisões poderá prejudicá-lo, ou não, se as decisões forem corretas. Então, o futuro pode ser analisado
fazendo uma reflexão do presente. E o presente significa as nossas escolhas. Se aquele filho queria sair daquele lugar, do seu lar, é porque ele não se adaptava àquela vida. E ele queria uma outra vida. Provavelmente o irmão sabia do comportamento do seu irmão mais novo, não aceitava, e o pai generosamente seguiu o livre-arbítrio, e é o que Deus faz conosco. O pai nos oferece o livre-arbítrio, e ele nos coloca na consciência a ciência do bem e do mal. O que é o bem? Toda atitude que respeita os direitos naturais de alguém. E o que seria o mal? O pecado? Tudo que desrespeita os direitos naturais de alguém. Então o rapaz voltou, arrependido, sofrido, imaginando o que diria o pai. Pai, pequei contra ti, contra o céu. Estou aqui, me trate como um dos seus serviçais. O pai correu ao encontro do filho. E é o que acontece. Deus corre todos os dias ao nosso encontro. Não precisamos ir atrás de Deus. Ele que vem atrás de nós. Ele se preocupa conosco. E vem com alegria, com humildade, com devoção. Abraçou e beijou o filho. E ouviu do filho frases de arrependimento. O pai sábio, primeiramente, ofereceu ao filho a sua capa. Tirou a capa e deu dignidade ao filho. A capa que simboliza uma realeza. Quem usa a capa é aquele que dispõe da realeza. Deu naquele momento ao filho a dignidade. Depois o anel. O anel simboliza compromisso. A partir daquele momento, com aquele anel, o filho teria um outro compromisso diante da disciplina, das regras, da vida do seu antigo lar. E, por último, também solicitou as sandálias, para que ele pudesse trilhar os caminhos da verdade, do amor, da fé e da justiça. Jesus, como sempre, usando o número 3 para comunicar. Capa, anel e sandália. E depois solicitou que se organizasse uma festa para comemorar o retorno do seu filho, que estava perdido em suas decisões equivocadas, mas que através do arrependimento, tão falado por João Batista, tão preconizado por Jesus, porque tudo começa com um profundo arrependimento. Mas é como diz Pietro Baldi, o arrependimento por si só não basta. O arrependimento é o início de uma nova caminhada. O que importa é arrependimento com mudança de comportamento. O que Jesus disse para aquela mulher adúltera? Vá e não peques mais. Mude de comportamento. Se bem que, tratando daquela cena, nós sabemos que os judeus não poderiam apedrejar aquela mulher, porque havia um decreto do imperador proibindo qualquer pessoa matar outra, porque somente o imperador poderia sentenciar à morte alguém, ou seu procurador. Então, estava um grupo, diante da cena da mulher adúltera, para testar Jesus. Ele não poderia dizer que Moisés estaria errado, ou também não poderia dizer que o imperador estaria equivocado. Vá e não peques mais. Então, naquele momento, o pai deu uma grande festa, abriu o coração, mas o filho pediu desculpas. É uma técnica para conquistar pai. Aqui vai uma dica. Conquistar mãe é mais complicado, é mais complexo. Meus irmãos, de algum modo nós já ferimos os nossos pais, muito mais as nossas mães. A mãe é o ser que nós mais desrespeitamos na existência. Mesmo quando ela quer ajudar, quando ela quer proteger, o filho logo diz, ou a filha, já vê a senhora, né, mãe? Não deixa eu viver minha vida, não? É sempre assim. Mas o pai também, em algum momento, ele sofre. Em algum instante, ele sente. Então, qual é a dica para reconquistar o coração do pai? Ou melhor, o perdão do pai?
Considerando o psiquismo masculino, ele gosta de verbalizar. Então, chame o seu pai e diga: pai, só lembra aquele dia? O pai vai dizer: não, não lembro. Ele geralmente usa isso, mas ele sabe. Ele sabe. Não, não lembro. Pois é, pai, olha, eu sei que o senhor não lembra, mas eu vou reavivar a sua memória. Teve um dia que eu disse isso, assim, 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 pisou no coração do pai. Já pisamos no coração do pai e da mãe. Da mãe, muito mais. Depois eu digo a técnica para conseguir realmente o perdão da mãe. Não que a mãe não perdoe, não que o pai não perdoe, mas é preciso que haja aí uma reconciliação, como houve com aquele filho. Então, chama o pai e conversa. Pai, você me perdoe porque eu fiz isso, assim, assim, assim. E pronto, ele vai gostar. Ele vai sair dali reconciliado, e o filho também. Com a mãe não é tão simples assim. Com a mãe, para se reconciliar com a mãe, tem que conquistar também os irmãos, porque a mãe quer a união dos seus filhos. E geralmente, quando o filho entra em conflito com a mãe, é por causa do outro irmão. Ciúme de irmãos fez com que Caim matasse Abel. Primeiro homicídio que se tem notícia. Ciúmes entre irmãos. E o que é que toda mãe quer? União entre os filhos. União entre os filhos. Então, a maneira que existe para conseguir o perdão da mãe é se devotar ao objetivo, se aliar a ela no objetivo de união com seus irmãos, ajudar os seus irmãos. Então, vocês viram que com mãe é a coisa mais complexa. Hoje nós fomos num shopping, o shopping estava vazio. Eu falei, mas não é possível. Hoje é dia dos pais, tinha que ter mais gente. Eu pensei, nessa hora, dia das mães, já estava tudo lotado, né? Mas parece que o pai depois lotou, depois ficou cheio de carro. Mas quando chegamos lá, dia das mães já estaria cheio de carro. Mas um vazio. Nós até pensamos, será que nós desencarnamos no shopping vazio com todas as vagas? Dia dos pais? Cheguei a pensar mesmo. Parecia um shopping fantasma. E olha que é um shopping movimentado. Então, o filho fez certo. E Jesus deu a dica. Fala com seu pai. Pai, pequei. Pai é isso. Pai é aquilo. Fale. Reconcilie com seu pai. Não deixe para depois. Não deixe para depois que ele desencarnar. Abra o coração e fale. Aí tem que ter humildade. Aí tem que ter coragem também. E com a mãe também. Mãe, eu falei isso aquela vez, assim, 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 mas eu acho que eu errei assim, assim. A mãe vai dizer, muito bem, tudo bom, mas mude de comportamento, principalmente com os irmãos. Com os irmãos, com o pai, com toda a família. Mas com o pai, diretamente. O filho ou a filha, com o pai. Técnica que é interessante. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém já fez isso aqui? Levante a mão. Alguém precisa fazer isso aqui? Levante a mão. Aí aumentou mais um pouquinho. Então, vamos fazer essa semana, em homenagem aos pais. Pode. O pai tem que pedir perdão ao filho. E o filho vai dizer, não, pai, não precisa, mas o filho vai gostar. A filha vai gostar. Agora, uma técnica, quando o pai errar, o filho dizer, não, pai, a culpa não é sua, não, é minha. Fazer igual Chico Xavier. Chico Xavier tinha o hábito de assumir a culpa de algo que ele não tinha culpa. Um dia, Chico Xavier escreveu uma longa carta para um lugar que eu não posso dizer, assumindo uma culpa que não era dele, para poder pacificar. Pacifica minhas ovelhas. Pediu Jesus a Pedro. Pedro, tu me amas? Aí é o sentido da maternidade. Tu me amas, Pedro? Pedro, eu te amo, Senhor. Então, pacifica minhas ovelhas, ou seja, une os meus discípulos. É a prova do amor. Isso é importante e é o que Deus quer de nós.
que nós nos amemos, nos respeitemos uns aos outros. E aí, o que é interessante? O filho mais velho, que andava na linha, diante da lei, fazia tudo o que o pai queria, ficou enciumado. Chamou o pai. Quando o pai falou, vamos para a festa, filho. E o filho não entendeu aquela justiça. A lógica de Deus é muito diferente da lógica dos homens. É muito diferente. E aí ele falou, não, mas eu estou com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca fez uma festa, o senhor nunca matou um novilho, o senhor nunca fez nada, e eu estou aqui cumprindo todas as minhas obrigações, porque o rapaz era realmente alguém que tinha, segundo Jesus, todas as características. E aí nos lembra o mancebo rico, o moço rico, que cumpria toda a lei, e que queria seguir Jesus. E Jesus então disse, queres ser perfeito? Vá, venda tudo o que você tem, distribua para os pobres e depois venha até mim. Aí vem o apego. Aquele filho mais velho ainda estava apegado à condição de querer recompensa diante do que ele fazia. Ou seja, não bastava a sua consciência, não bastava a sua paz. Ele queria que o pai também fizesse comemorações, ele e seus amigos, para demonstrar que ele era um bom filho. E aí o pai respondeu, filho, estamos juntos há tanto tempo, o que é meu é teu. O teu irmão estava perdido e se encontrou, estava morto e se encontrou. Ou seja, eu não estou comemorando para homenagear as atitudes equivocadas do teu irmão. A festa não é por causa do teu irmão. A festa é por causa da recuperação dele. É por causa do que ele se propõe a ser. A festa é porque ela agora quer ser outra pessoa. Ele agora quer se alinhar. Ele agora quer viver conforme as nossas disciplinas, as nossas leis. Então, não se tratava ali de uma homenagem diante de um equivocado. Não era uma homenagem diante de um transtornado, mas diante de uma mudança de postura, de uma mudança mental. E aí, nós lembramos mais uma vez Jesus, o pastor dá sua vida por suas ovelhas, e ele fica feliz quando uma ovelha desgarrada é encontrada e volta ao rebanho. Claro que o fato do rebanho seguir o seu pastor, já por si só, vivencia a felicidade. Mas aquele filho mais velho estava apegado à visão de que ele precisava ser homenageado, assim como ele imaginou que o irmão estava sendo homenageado. É o que muitas vezes nós pensamos. Quando as pessoas vivem na opulência, na riqueza, nós pensamos, Senhor, eu estou aqui fazendo tudo, passando por dificuldades econômicas, e esse aí, tanta riqueza, tanto luxo, não falta nada, e ele não faz nada. E, de algum modo, nós reclamamos do Senhor. Como aqueles trabalhadores da vinha, foram 5 chamados, 3 de manhã e 2 à tarde. Ao final do dia, o senhor da vinha pagou 1 denário para todos. E aqueles que chegaram 5 horas da tarde questionaram, por que eu trabalhei o dia inteiro, desde manhã, ganho 1 denário, outros trabalhou 1 hora e ganham o mesmo denário? Isso não é justo. E o senhor da vinha, segundo a parábola de Jesus, disse, olha, mas não foi isso que eu acertei com você? Ou seja, acertei, estou cumprindo o que foi acordado, o que foi acertado. Mas o que eu estou fazendo é recompensar aquele que, de algum modo, me ajudou. E aí Jesus vem dizendo que os últimos serão os primeiros. Nessa parábola da vinha, nós observamos que aquele que trabalhou por último e trabalhou pouco, pode ter sido a diferença para cumprir o objetivo daquele dia, daquela safra,
para que aquela safra não atrasasse na exportação, na encomenda que havia sido feita. Então, a questão não se trata de pagar mais ou menos, mas se trata do objetivo único. E o objetivo daquele senhor da vinha era cumprir a programação do dia. E somente com aqueles últimos que chegaram, ele poderia cumprir a programação da vinha. Então, muitas vezes, é mais fácil nós ajudarmos quem está lá embaixo do que vermos aqueles que estão lá embaixo crescerem muito mais do que nós. É mais fácil ajudar o caído do que aquele que é forte, porque nós pensamos, o forte não precisa, o forte não necessita, o forte é forte mesmo. Então, ficamos felizes quando tiramos alguém da miséria, mas não ficamos felizes quando esse miserável chega a uma condição superior a nós. Porque existe aquela sensação de baixa autoestima. Eu não sou bom o bastante. Eu não tenho o merecimento. Então, nós voltamos a um ponto de que não estamos aqui para competir contra ninguém. É preciso que nós nos desapeguemos dessa competição consciente ou subconsciencial. É preciso desapego para nós percebermos que estamos aqui num processo de autossuperação. A nossa concorrência é contra nós mesmos. Os nossos maiores amigos e os piores inimigos estão dentro de nós mesmos. O reino dos céus também está dentro de cada um de nós, mas também o inferno está dentro de cada um de nós. Vai depender das nossas escolhas. Então, é evidente que Jesus para a parábola por aí. Não diz, o que é interessante, que o rapaz entrou na festa. Não fala se o rapaz entrou na festa. Não diz se o rapaz anuiu, aceitou as explicações do pai. Provavelmente sim. Claro, se estava com o pai há tanto tempo, ele era obediente ao seu pai. Mas ele ficou magoado. E ele demonstrou essa mágoa. E é o que muitas vezes o pai e as mães terrenas necessitam administrar. Ou seja, administrar os ciúmes. É claro que afinidades existem, mas é preciso que o pai e a mãe deem aos seus filhos a devida condição de autoconhecimento e de perceber e demonstrar isso a eles, de que cada filho tem suas virtudes. Cada filho tem suas virtudes. Virtudes que o outro não tem. Virtudes, por exemplo, que o pai e a mãe não têm. E muitas vezes, por causa das afinidades, pais e mães demonstram seleções, demonstram esse privilégio, demonstram que gostam mais de um filho do que de outros filhos. E nós percebemos muito isso. Geralmente, o filho mais velho é da mamãe, o primogênito. Eu sou primogênito. O caçulinha do pai, o do meio dos avós. Quem é filho do meio aqui? Levante a mão. Oh, meu Deus, que pena. O filho do meio sofre. Sofre. E aí vai para os braços da vovó. Vai para os braços do vovô. E acaba até mesmo ficando mais na casa do avô, da avó. Agora, quem é primogênito aqui? Levante a mão. Os queridinhos da mamãe. Os queridinhos da mamãe. E os caçulinhas do papai? Os caçulinhas. É impressionante isso. Claro que isso não é regra. Não é regra, mas é caçulinha? O oitavo dos 13. Haja avó. Haja tia. É a filha da madrinha. Não. O oitavo dos 13 é triste. Realmente, o pai e a mãe têm que administrar essa oitava filha. Mas tem mas mãe é mãe. Sempre está ali. Mas o primogênito é o queridinho mesmo, né? Não tem jeito, né? O mais velho. O primeiro dos 13. Não é? Impressionante. Sabe por quê? Porque o primeiro filho, aquela apreensão, o primeiro momento que vem a maternidade. Então, aquela mulher deposita tudo
E o pai fica com ciúme. Quando o Vinícius nasceu, eu falei, Deus vai mandar alguma coisa para mim. O queridinho da mamãe. Aí mandou a Genuci, a caçula. Aí não tem, né? É a do pai. Agora mandou a Cecília Neto. Quando vem neto, aí realmente os filhos vão perdendo a realeza. Né? Vão perdendo a realeza. Mas até os netos têm problema, porque o neto ou a neta mais velho são os queridinhos dos vovôs. Eu fico com pena dos netos, o 10º neto. O 8º neto. O 8º de 13. Pior do que o 8º é o 12º, né? No caso dela. Hã? No 7º, olha que maravilha. 7º neto. Mas o primeiro neto, a neta, é o top. E o 7º vai ter que conquistar o espaço dele. Eu vou provar que eu também sou neto. 7º neto não é brinquedo, não. Aí, depois dos netos, vem o bisneto. O primeiro bisneto desbanca os netos. É impressionante a misericórdia e a justiça divina, as bênçãos de Deus. Então, diante disso, nós pensamos, cada filho, cada neto, cada bisneto, cada filha, independentemente da sequência cronológica da vinda, tem uma função importante para essa família. E cabe ao pai e à mãe perceberem isso, principalmente o pai. O pai, muitas vezes, tem mais afinidade com os filhos que estão sintonizados profissionalmente com ele. Nós observamos, por exemplo, Esaú e Jacó. Jacó ficava mais com a mãe, cuidando dos afazeres, e Esaú ficava na caça, filhos de Isaque. E aí, Esaú era o querido, primogênito, o querido do pai, e Jacó, o querido da mãe. Todo mundo sabe da história, que Jacó se vestiu igual a Esaú para receber a bênção da primogenitura. E foi um transtorno, quando Esaú descobriu que iria matar Jacó. Então, vocês já viram o poder que a mãe tem. Por muito tempo, a mulher, pela condição biológica de ser mãe, ficou na caverna, protegendo os seus rebentos. E o homem na selva, cuidando da sobrevivência. Se você tem mais afinidade com seu pai do que com a sua mãe, é porque você aprendeu a lidar com o social. Numa festa de casamento, tem a tendência de chamar mais as pessoas do trabalho do que da própria família. Por que eu vou convidar namorada do primo? Eu prefiro chamar os familiares do meu chefe. Mas quem tem mais afinidade com a mãe, valoriza mais a caverna. Porque o que é que nós recebemos da mãe? Orientações de como viver bem na caverna. E a caverna simboliza a família. Então, por milhões e milhões de anos, caverna, mulher, caverna, família. Selva, homem, selva, sociedade. Hoje estamos já, homens e mulheres, conquistando espaços na família, na caverna e também na selva. Nós observamos nos dias de formaturas muitas mulheres se formando muito mais do que os homens. Então, aos poucos, os homens reencarnados agora em corpos femininos, ocupando seus espaços. E as mulheres também reencarnadas em corpos masculinos, ocupando o espaço, a sabedoria da lei da reencarnação. Então, cabe a nós observarmos as características e aprendermos com os nossos filhos. Porque eles são os mestres que a providência divina nos oferece para nos ajudar. Outro dia o Vinícius veio com um argumento que eu falei, não vou fazer isso. Ele falou, mas pai, faz assim, pronto. Eu falei, nossa, menino, você virou advogado de vez mesmo. Está com argumento para convencer o pai? Raramente alguém me convence de alguma coisa. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, aí vem o Vinícius jogando com argumentos que eu falo, mas está certo, esse argumento é maravilhoso. Aprendermos com os filhos, aprendermos com os netos, aprendermos com os nossos familiares. Meus irmãos, ninguém é familiar consanguíneo por acaso.
Se temos o dever para com o nosso próximo mais próximo, está na família. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão. Não nos abandonemos uns aos outros. Estejamos juntos. Ah, mas meu pai fez isso, mas é seu pai. Mas minha mãe fez aquilo, mas é sua mãe. Meu irmão, mas é seu irmão. Precisamos respeitar as leis divinas quando nos colocam em determinado lugar, em determinada família, em determinada cidade, em determinado momento histórico. E aí, cabe a todos nós a sensação de que o instinto paterno nada mais é do que também o instinto materno, da sensação de proteção. Pai e mãe é quem sente a necessidade de proteger e de cuidar. A mãe cuida, o pai protege. Mas chega um momento que os dois protegem e os dois cuidam. É necessário também que os pais zelem por suas esposas, cuidem de suas esposas, cuidem e protejam. Porque a forma como ele trata a mãe será exatamente a maneira como os filhos tratarão seus cônjuges. Claro que nem sempre é assim, mas o exemplo tem que vir de casa. O exemplo da proteção, da união. A vida é muito difícil sozinhos e sozinhas. Por isso precisamos de união. Claro que existem as famílias espirituais, as afinidades do espírito, mas nós temos o dever inicial com os nossos consanguíneos. E ninguém é pai por acaso. Ninguém é mãe por um acaso. Se a providência divina concedeu, porque tem uma razão. Agora, se não pode ser pai biológico ou mãe biológica, não tem problema. Pode ser pai e mãe em outros níveis, da educação, dentro do processo profissional, porque, como já falamos, pai e mãe é quem educa, é quem cuida, é quem protege. Então, aquele homem da parábola de Jesus simboliza o nosso Pai Celeste. Deus não vai comemorar por qualquer razão a nossa ascensão, mas Ele está feliz conosco, Ele está em paz conosco. Mas como? Deus pode perder a paz? Quem ama não gosta de ver os seus entes amados sofrendo. Deus não quer que nenhum dos seus filhos, nenhum sofra, porque Ele nos criou, Ele nos fez para a perfeição, para a felicidade, para o amor, para estar com Ele. Religião é isso, é todo um processo evolutivo ou de redenção para estarmos com o Pai. Esse é o projeto dele para cada um de nós. Por isso que antes de nós pedirmos alguma coisa a Ele, Ele já sabe, mas nós precisamos estreitar esses laços. Quantas comidas de porcos não já comemos em outras encarnações? E até nessa, por causa da nossa teimosia, sofrimento que nós buscamos voluntariamente, sofrimento que nós buscamos por meio do livre-arbítrio, e Ele permite. E Ele permite. Mas aqui falamos uma coisa bem terrena. Mulheres, vocês que não têm pais encarnados, quando um pai desencarna, saiu da sua vida física, o homem que ama você e que nada exigiu, porque marido exige. No dia que meu sogro desencarnou, disse para minha esposa, agora, o único homem que realmente te amou desencarnou. E aí sobra para o marido ser também um pouco de pai para com a sua esposa. Quando o pai se vai, nós perdemos uma grande proteção. Mas quando a mãe vai, é pior. Não perdemos só a proteção, perdemos um pouco de nós mesmos. Vai um pouco das nossas vidas. Porque foi dela que surgiu todo o processo energético da concepção e da geração. Essas pessoas são muito especiais. Dos 10 mandamentos, 10 de Moisés, 9 basta não fazer nada que já está cumprindo os 9.
não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não isso. Ainda guarda o dia de sábado, ou seja, para não fazer nada também. Não. 9 mandamentos para ficar quietinho. E um só para agir. Honra o teu pai e tua mãe, para que tu possas passar longos dias na terra. Dos 10, é o único que o Senhor manda fazer alguma coisa, honrar pai e mãe. E não é fácil honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa viver com dignidade e com honestidade, não causar dano moral ou material, quem quer que seja. Naquele momento, ali está o compromisso da família. O compromisso da família. O princípio da família. Honra o teu pai e a tua mãe. O restante é, não faça isso, não, mas aquilo, não. Aí outro dia a Marisei veio e falou, mas esse aqui, guardar o dia de sábado. Pois é, sabe o que é isso? É não fazer nada também dia de sábado. Então, 9 nãos e um sim. Depois veio Jesus, ama teu inimigo, perdoa 70 vezes 7. Com Jesus, quase que não tinha não. Era assim, faça o outro, que eu gostaria que o outro fizesse. Sempre com mandamentos imperativos. Faça, ame, saia da inércia. Mas com os 10 mandamentos, honrar pai e mãe é o único mandamento que nos tira da inércia. Faça isso, para que realmente você possa, ao honrar pai e mãe, estará também honrando o Pai Celestial. Então, essa missão sagrada da paternidade e da maternidade nos vem por meio da parábola do filho pródigo, que na verdade poderia ser parábola do filho equivocado que se arrependeu. Porque ser pródigo significa ser generoso, mas a prodigalidade dele cai muito na área do direito. Não soube administrar. E no direito, o instituto do pródigo é aquele que não sabe administrar seus bens, então alguém vai assumir aqueles bens, porque aquela pessoa não tem a capacidade, fica dilapidando o patrimônio sem nenhuma ciência administrativa. Vamos agir como esse homem, como esse pai da parábola do filho pródigo, sempre demonstrando, provavelmente a partir daquele momento, o filho mais velho percebeu que mais importante do que momentos de alegria, momentos de euforia, é a paz, a felicidade. Há uma grande diferença entre alegria e felicidade. Alegria é um momento emocional que nos dá uma satisfação imensa. Felicidade é estar em paz. Felicidade é paz de espírito, consciência tranquila. Então, naquele momento, o pai nos fala, o pai do rapaz, você é feliz. Você é feliz. Não percebeu isso? Porque o que é meu é teu. Olha que coisa. Eu não tenho nada. O que é meu é teu. Ou seja, a hora que você quiser, faça a festa que você quiser. Pega o novilho e faça a festa. Não precisa da minha autorização. E é o que nós precisamos fazer. Deus não vai chegar aqui e dizer que temos que fazer isso ou aquilo. Mas nós precisamos matar o novilho gordo. Precisamos comemorar as conquistas. Comemorar as boas conquistas, ainda que sejam ínfimas. Mas nós fazemos o inverso. Quando a criança tira nota boa na escola, falamos assim, não fez nada mais do que a sua obrigação. Quando não, aí faz aquele escarcéu. Ah, você tirou nota ruim. Aí bate, aí inventa, aí reclama. Por que também não comemora quando ele tira boas notas? Nós estamos com o Pai há muitos milênios. Vamos comemorar o dia de hoje e todos os dias. Vamos pedir a Deus, Senhor, participe dessa festa. Ou seja, filho, o que é meu é teu. Fique à vontade. Faça a festa que você quiser, que eu estarei aqui. Mas a comemoração é porque o teu irmão agora é outra pessoa. O teu irmão agora está disposto a agir como você age. O teu irmão agora quer agir da forma obediente, disciplinada, da maneira pacificada, em harmonia com as minhas determinações. Bom, a maternidade e a paternidade não acabam nunca, mesmo além dessa vida. Que todos os nossos pais do passado, as nossas mães do passado, e que foram muitos e muitas, recebam de nós, nesse momento, o nosso abraço.
a nossa gratidão em relação aos pais e mães do passado, do presente e do futuro. São eles os primeiros que Deus colocou em nosso caminho, os seus anjos, para que nós possamos viver e termos posse, tomarmos posse da herança e até entendermos que tudo que é do Pai é nosso também. Tomemos posse dessa herança e façamos dessa herança o melhor. E a melhor dessa herança é ajudar, colaborar com aqueles que estão em nosso caminho, começando com nossos irmãos consanguíneos. Muita paz a todos e que todos os pais e mães estejam cada vez mais sintonizados com o amor de Deus. Muita paz. Nossa gratidão ao Emídio pela palestra, mas ele também receberá uma homenagem. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. A netinha só não veio até aqui porque está dormindo. Eu segurei para não chorar. Aproveitando a deixa do Emídio, trabalhar a gratidão, né, Emídio? A última das colocações que você fez, porque a gente agradece a Deus pela vida espiritual e aos nossos pais pela vida biológica. Então, aos meus pais que já estão no mundo espiritual, a minha gratidão. E só estamos aqui porque eles não nos abortaram. Então, a nossa gratidão é eterna pela oportunidade da reencarnação. Bem, tem celular? Não se preocupe com as manifestações. Vamos nos preparar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento